Bom dia a todos, aqui é o Paulo Cassiano, estou gravando esse áudio aqui de São Paulo, do, da Consolação aqui, onde a gente está hospedado aqui. Agradecer a todas as pessoas que tiveram nos eventos aqui de São Paulo, foram eventos bastante concorridos, bastante interessantes. Eu só tenho a agradecer as pessoas que tiveram nos eventos, o pessoal do grupo de São Paulo, de Guarulhos, as pessoas que vieram da Baixada aí de Santo André, e algumas pessoas que vieram do Rio de Janeiro, teve pessoas que vieram de Fortaleza e também teve pessoas que vieram de Bauru, Minas Gerais e do Paraná. Então, muito obrigado. Temos que agradecer a esse trabalho que ele tem expandido muito aí, não só na prática, né, na parte presencial, mas na parte também virtual, né, que é o trabalho dos áudios que a gente tem feito. Avisar os amigos que eu estou finalizando só o cadastro dos grupos para que eu possa publicar como é que vai funcionar as regras dos grupos presenciais, ok? Então, avisar também aos amigos que nós estaremos em Belo Horizonte. Nós estaremos porque a Andréa vai estar em Belo Horizonte. Então, os eventos são bastante interessantes, os eventos que vão ter lá. Na quinta-feira vai ter um evento gratuito lá, aberto para as pessoas compreenderem um pouco sobre a quântica, a expansão da consciência e o universo. Na sexta-feira vai ter uma vivência lá em Belo Horizonte. No sábado vai ter o curso do Facelift e no domingo terá o Barra Access. As pessoas interessadas podem entrar em contato comigo ou com a própria Andréa. Belo Horizonte é uma oportunidade porque nós estamos aí quase um ano sem ir a Belo Horizonte. Tinha uma equipe que organizava os eventos lá, uma amiga nossa organizava os eventos, mas ela não está mais com tempo. E aí uma outra pessoa que também era da equipe lá se propôs a ajudar e a gente aceitou a ajuda, até porque a gente não tinha uma pessoa que pudesse produzir, né? Alguma pessoa que tivesse com esse compromisso e responsabilidade. O áudio que eu vou gravar hoje é um áudio um pouco sobre do que a gente falou aqui em São Paulo no dia da reunião que a gente fez sobre a transmissão da energia do universo. Eu falei um pouco sobre a minha experiência no sentido de como as coisas aconteceram para mim. E depois contei os passos próximos que você tem que dar. No ano de 2014, 2015, eu estava numa profunda crise financeira. Eu passei uma profunda crise financeira nesse período. A gente sofreu uma ordem de despejo. Eu perdi um carro que eu tinha novo. Eu trabalhava na prefeitura, a prefeitura me demitiu, nem me avisaram quando eles demitiram. Eu fiquei um pouco assim, meio que perdido. Eu frequentava um centro espírita nessa época, eu psicografava e frequentava um centro espírita. Aí houve um assalto lá, no dia do trabalho mediúnico. Todas as pessoas que estavam no centro espírita foram assaltadas. Levaram meu computador, levaram meu tablet, levaram 2 celulares que eu tinha, um dinheiro, cheque, cartão de crédito, levaram uma tese que eu tinha e vários projetos, levaram tudo. Eu fiquei meio que desesperado. Era o único computador que eu tinha, não tinha grana para comprar outro. Eu estava ainda me estabilizando na prefeitura, quer dizer, a renda que eu tinha não era o suficiente. Foi meio que desesperador. Em seguida, eu comecei a ter uma síndrome de pânico. Por quê? Eu já tinha tido essa síndrome de pânico anterior. Porque o pânico ele fica voltando. Se você entra numa situação de grande desespero, de medo, essa emoção de você não se sentir seguro, de você achar que vai acontecer algo, ela volta com muita força. Então, quando houve o assalto, ele desencadeou a volta do gatilho, né, que ativou o pânico novamente. E nesse período eu estava até indo para missa com a minha mãe, etc. Aí fui para missa lá em busca de alguma ajuda, não deu certo, eu voltei mais ainda angustiado. Fui para o centro espírita que eu trabalhei e que eu trabalhava, né? E também não deu certo, até porque estava associado diretamente à imagem do assalto. E eu não consegui mais frequentar lá. Fui para o Vale do Amanhecer, que era um lugar que eu também frequentava, não consegui frequentar. Eu sei que todos os lugares que eu andei e andava na questão espiritual, eu não me sentia em casa, eu me sentia inseguro, o medo voltava mais forte, o pânico aumentou, assim de uma forma gradativa muito, muito forte. Inclusive no Daime, que era um lugar que eu disse, não, pronto, se em todos os lugares eu estou sentindo medo, que eu estou com o pânico ativado, o Daime, pelo menos na ayahuasca, eu vou estar tranquilo. Que nada, eu voltei pior do que eu estava. E aí começou a me dar um desespero, que eu já estava assim uns 4, 5 dias que eu não dormia, porque o pânico você não dorme, né? Você fica com insônia, taquicardia.
Comecei a ficar desesperado. Mas aí eu tinha um livro do conhecimento lá em casa. Eu não estava escrevendo o livro, eu estava só lendo. E aí veio uma luz, assim, uma orientação. Escreva o livro, escreva o livro, escreva o livro. Comecei a escrever o livro e meia hora depois eu não tinha mais o pânico. O pânico sumiu, aquela sensação de morte. E eu fiquei escrevendo mais, era assim mais ou menos uma meia-noite, 1h da manhã. Umas 4 horas da manhã eu parei. Eu já não estava mais com pânico. E eu fui dormir, estava exausto, cansado, já tinha umas noites sem dormir, dormi até 11 horas, meio-dia. E aí eu vi que eu tinha que escrever o livro, que eu tinha que estudar o livro. O livro estava correspondendo e ressoando com aquilo que eu estava buscando, em termos de campo, em termos de energia. A partir daí eu não comecei mais a frequentar nenhum sistema religioso. O que é que estava comprovando para mim? Que eu não precisava mais do sistema religioso, que o pânico era apenas um medo, uma ilusão, e que se eu focasse na minha missão, nos meus projetos, no meu propósito de vida, e estudasse o livro do conhecimento, eu não teria mais aquele sintoma, aquela angústia que eu estava sentindo. Então, a partir daí, eu comecei a fazer os estudos do livro, que só expandiu minha consciência. Eu tive uma expansão muito grande. Eu fazia as práticas da lei do desdobramento do tempo, da lógica global, da Alexandra Casado, né? Fazia esses estudos e fazia exercício para o cérebro. Fazia a meditação do Dao Yoga todos os dias. Ouvia um pouco de ressonância harmônica também. E também ia para a Ayahuasca. Depois que levou uns 2 meses, eu comecei a frequentar de novo. E foi o livro do conhecimento, junto com o Dao Yoga, que deu a compreensão para que eu pudesse entender que todos nós somos um. Daí foi que veio a questão do despertar. O despertar aconteceu logo em seguida disso. Logo em seguida, quando eu comecei a ler o livro com mais frequência, comecei a fazer os exercícios do Yoga, fazer os exercícios da lei do tempo. Pronto, aí eu despertei, que foi em novembro. Eu já tinha vencido o pânico já por uns 6 meses, já não estava mais tendo a crise de pânico, eu estava totalmente curado. E o que eu quero dizer para vocês, que foi sofrido. Então não existe despertar da consciência sem que você não passe por uma situação complicada, por um problema, por uma dor. Isso é uma frase, inclusive, do Jung. Ele fala, não existe despertar da consciência sem dor. As pessoas farão de tudo para não enfrentar a própria sombra. A maioria das pessoas não quer enfrentar a sombra. A maioria das pessoas não quer enfrentar os seus desafios, os seus medos, as suas inseguranças. A maioria das pessoas não querem cuidar do seu lado sabotador. Comecei a entender um pouco sobre as crenças. Eu tinha uma dúvida sobre crença. E eu vi que eu tinha uma crença muito forte de não merecimento. Eu tinha uma crença muito forte de querer fazer as coisas tudo com perfeição. E querer fazer as coisas tudo com perfeição é querer a aprovação do outro. Então eu tinha que fazer com perfeição porque eu queria que as outras pessoas aprovassem o que eu fazia. Porque eu não tinha aprovação dentro de casa de nada do que eu fazia. Todas as coisas que eu fazia era meio que rejeitada, não tinha apoio. Muito complicado. E quando eu comecei a observar que eu tinha essas crenças, eu comecei a fazer um trabalho para ressignificar essas crenças, transformar essas crenças. A crença mais forte era da invalidação. Eu invalidava o que eu fazia, que é aquela coisa de você fazer o trabalho e você não confiar suficientemente em você. Tudo que eu fazia eu tinha uma desconfiança que não ia dar certo. E aí confirmava porque eu acreditava que não ia dar certo, não dava certo, e aí eu retroalimentava que realmente nada que eu faço poderia funcionar, nada que eu faço poderia dar certo. Porque dentro de mim tinha uma força negativa muito grande. E dizia, você não consegue, você não é capaz, tudo é muito difícil, tudo é muito complicado. Eu via as coisas com muita dificuldade. E uma das principais dificuldades que eu tinha era de receber dinheiro. Porque ganhar dinheiro eu tinha facilidade. Eu tinha dificuldade de receber os valores, tinha dificuldade de administrar, tinha dificuldade de poupar, tinha dificuldade de adquirir as coisas. Eu não conseguia. Então foi na crise, foi na maior crise que eu pude ter na minha vida, em termos de pânico, porque logo em seguida minha mãe adoeceu, ficou hospitalizada, né? E aí aconteceu mais problemas. Eu vendi meu carro com preço mais barato do que ele era para ser, porque eu não tinha condição de pagar. Quer dizer, foi uma série de problemas, uma série de dificuldades, uma série de situações que só me trouxeram
aprendizado. Só que na época eu via como sofrimento e dor. Comecei a estudar a quântica já nesse período aí. Nesse período eu já vinha estudando, só que eu estudava de forma muito incipiente. Não tinha uma dedicação, não tinha disciplina. Eu comecei a estudar todos os dias eu estudava alguma coisa sobre física quântica, assistia alguns vídeos, assisti aquele filme Quem Somos Nós, li algum livro do Amit Goswami. Comecei a ler, estudar, colocar em prática. Aí eu comecei a observar que à medida que eu estava tendo esse conhecimento estava fazendo parte do meu campo e estava transformando a minha vida, transformando a minha forma de pensar. Com a transformação da minha forma de pensar, eu comecei a mudar a minha realidade. Então eu saí do estado de crise para um estado de gratidão. Eu saí do estado de azar para um estado de sorte. Porque na verdade até a sorte eu achava que eu não tinha direito. Que a minha vida era uma vida de azar, de sofrimento. E mais sofrimentos. Porque o sofrimento se alojava na minha vida a ponto de não me libertar e não fazer com que eu avançasse, fazer com que eu não tivesse mais consciência. Comecei a estudar isso e nesse período eu já estava gravando áudios, só que os áudios começaram a viralizar, que eu comecei a atender pessoas com depressão, pessoas com pânico, e aí, como o pânico tinha muito no meu campo, eu atraía muitas pessoas com pânico e com depressão. Então o grau de evolução é determinado pelo nível de consciência alcançado. Então pelo grau de consciência que eu alcancei, eu comecei a mudar a minha compreensão com relação às coisas. Então quem atingiu um grau de consciência cósmica já não mais se satisfaz em apenas sobreviver. Descobriu que o amor, além do sexo e do relacionamento, é muito mais do que isso. Conheceu a vida além do nascer e do morrer. Conheceu a existência povoada dos infinitos seres. Conhece a inspiração vinda da inteligência cósmica e sabe que nada a gente sabe ainda. Nós precisamos aprender a estudar, mas a gente precisa confiar na gente. Então, à medida que eu fui estudando, compreendendo quem eu sou, eu me libertei dos meus medos, das minhas inseguranças e das minhas crises de pânico. Me libertando disso, eu me tornei um ser humano melhor, me tornei uma pessoa que começou a entender melhor a vida, o sofrimento já não me abalava tanto, o sofrimento começou a ficar pequeno na minha vida, e aí eu me assumi como terapeuta, eu vi que a minha missão era ser terapeuta, o universo me mostrou o caminho, daí só encontrei prosperidade e abundância. Minha primeira palestra foi em São Paulo, por isso que eu tenho muita gratidão em São Paulo. São Paulo é muito importante para mim, é estratégico, então que o código DDD de São Paulo é 11 é portal. E então foi São Paulo que abriu as portas. Aqui começou tudo. Uma querida amiga nossa nos convidou aqui em São Paulo. Eu vim fazer 3 palestras, acabei fazendo 8. E fiz vivência e atendi várias pessoas. E aí comecei a ver que o caminho era o da terapia, que o caminho era de ajudar as pessoas a despertar consciência. Então o que eu quero enriquecer essa história para que vocês entendam que não existe chegar ao despertar da consciência sem passar por sofrimento e problema. E aí eu comecei a desapegar. Quando eu comecei a desapegar, as coisas começaram a acontecer. Quando eu coloquei o ego de lado, as coisas começaram a acontecer. Quando eu comecei a confiar em mim mesmo, as coisas começaram a acontecer. Foi aí que tudo começou a vir a mim, com muita facilidade. Fiz a formação do Barras, primeira vez, comecei a me tornar praticante de Barras. Logo em seguida fiz a segunda formação, me tornei facilitador. E aí comecei a dar curso. Então, os meus cursos, qual é o grande diferencial do curso que eu dou de Barras e o que a Andréa dá para que outras pessoas dão? A experiência, a nossa experiência metafísica, a nossa experiência baseada na nossa mediunidade, pelo fato de a gente trabalhar com as dimensões, a nossa experiência com as energias, os nossos mais de 2.500 atendimentos. Então, isso é muita história. Então, a gente tem know-how. Então quando a gente chega chegando mesmo. O pessoal fala, vocês são meio tsunami. Porque a gente chega mostrando que o sofrimento é apenas um aprendizado. Então você que está sofrendo aí, você que está passando por sua dificuldade, você que está passando pelo seu desafio, como aprendizado, o sofrimento, não encare apenas como uma dor, como algo que nunca vai acabar. Encare como uma situação que você vai reverter, que você vai mudar. Encare como um grande aprendizado. Toda vida que você tiver um sofrimento, um problema, por trás tem um ensino. Uau, eu tenho um problema.
Aprenda com os problemas. Não fique preso aos problemas. Não crie o efeito Zenão pensando somente no problema, murmurando, lamentando. Comece a pensar fora dessa faixa que a gente chama de Matrix, desse campo quadrado, desse fechamento coletivo, desse inconsciente de repetição de padrão. Eu mudei minhas crenças, mudei meus hábitos, mudei meu cotidiano, comecei a colocar foco na minha vida para que eu pudesse mudar a minha realidade. Então é isso, meus amigos. Aqui é o Paulo Cassiano, estou gravando de São Paulo, aqui do bairro da Consolação. Então, para você alcançar a consciência cósmica, cabe você agora mesmo mudar os seus hábitos. Então aproveita as oportunidades que surgem no teu caminho de aprendizado e de estudo. E o resto virá por acréscimo. É só experimentar e deixar as coisas acontecerem. Aceita os estudos que vêm, tá? Se permite. A permissão é o estado que muda toda a realidade. Um abraço para vocês, uma segunda-feira abençoada, uma semana de muita luz, de muita paz, de muita harmonia, tá? Então avisar aqui em Belo Horizonte, teremos essa energia lá. Aproveita essa oportunidade para você estar nesse campo lá, tá bom, meus amigos? Um grande beijo para vocês, boa semana.